Bom dia, família. Aqui estou eu de novo, Cid, para passar para você mais um dia maravilhoso, né? Em primeiro lugar, que a gente tem mais é que agradecer mesmo, né? E a gente hoje, mais um domingo com um mini culto, porque culto também é um momento de reflexão sobre Deus, um momento de aprender sobre Deus e pensar como está a nossa vida, se ela está se alinhando ao que Deus realmente quer que nós sejamos, ou seja, Ele quer que nós sejamos o melhor. Isso tem tudo a ver com o que eu tenho estudado, né, que é desenvolvimento humano, né? Isso é e tem tudo a ver com ressignificação da nossa alma. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que pode mudar toda a nossa vida e a gente ainda não entendeu isso. E eu, graças a Deus, eu estou entendendo. E já praticava há uns 20 anos, mas, sabe, no mais ou menos. Então a gente tem que ser mais, positivamente a gente tem que ser mais, né? E, para resumir, é assim: você precisa, para se construir uma casa, a primeira coisa que você faz ali é, após um alinhamento do terreno, você vai fazer os alicerces. Ou você constrói em cima de rochas, ou você tem que fazer alicerces. E mesmo nas rochas, você vai ter que fazer as colunas de alinhamento para que o chão fique nivelado, que a casa fique nivelada, né? Então, eu quero falar sobre 3 colunas para uma vida melhor. Uma vida melhor, é piada, né? Uma vida muito melhor. A gente pode ser realmente pessoas realizadas, pessoas felizes, desde que com disciplina, né? Porque a vida exige disciplina, a vida, assim como exige trabalho, bem-estar, ela exige disciplina para que você possa executar o trabalho, o bem-estar, os resultados, né? Exige realmente a gente estar cumprindo o que prometeu para a gente mesmo, em primeiro lugar, né? E essas 3 colunas têm a ver com, em primeiro lugar, o que mais Deus nos orienta, através do grande amor dele, é que nós sejamos evangelizadores. A gente precisa ser evangelizador. E não é só porque, aliás, muito pelo contrário, não é questão de obrigação, de lei. Você pode até classificar dessa forma, porque teria sentido também, mas o maior, o ponto relacionado a isso é que você está plantando para você mesmo. Eu, eu acho incrível que o paradoxo do amor é que quanto mais você ama, mais você é amado. Quanto mais sementes de amor você lança, mais você vai receber também amor. Então, isso sim a gente conhece como lei universal. É uma lei, a lei da semeadura, eu chamo. Então, quanto mais você plantar, mais você vai colher. O que tem isso a ver com a evangelização? A evangelização é o que Jesus nos convidou a ser, o chamado ide, significa você falar. Você quer criar uma corrente de influência no mundo, né? É você criar formas de propagação. Então, uma maneira de nós estarmos atendendo a esse ide que Jesus nos orientou a sermos, né? Pessoas evangelizadoras. E o que é o evangelho? São as boas novas, né? Uma vida melhor, né? Então ele nos ensina a ser evangelizadores. E o que a gente tem que fazer para isso é simplesmente falar do amor de Cristo, do exemplo de Cristo, né? Ele veio para nos dar o exemplo do batismo adulto, o exemplo do amor autêntico, da compreensão do perdão, do relacionamento. Mateus 5, 6 e 7, se vocês lerem, e eu convido a ler, fala sobre relacionamento, sobre você, muito mais do que isso, né? Mas o ponto principal que eu destacaria ali é o relacionamento. Você, imagina, dar outra face quando você é ofendido, isso não é fácil. Imagina você ter que andar mais uma milha para alguém que talvez não mereça e provavelmente não vai merecer aquilo, né? E ele fala, se te fizerem andar uma milha, ande mais uma milha.
Imagina você ali num dia de chuva e alguém pedir a sua capa de chuva e você dá a capa, né? Se te tirarem uma capa, dê outra capa, né? Então, isso tem muito a ver com todo o exemplo que ele veio nos trazer sobre relacionamento, que é muito mais do que isso, né? E a gente resume numa palavra que é amor. Então, o primeiro ponto, a primeira coluna é essa, é evangelizar, é levar para as pessoas o amor de Cristo, e não simplesmente por isso, mas porque significa muito mais, significa uma vida plena. Quanto mais a gente plantar vida plena, mais a gente vai colher vida plena. Então, esse é o paradoxo do amor, e classificando isso numa coluna, nós chamamos de evangelizar, ou seja, levar a luz de uma vida melhor para todo mundo, ou seja, sermos faróis de luz. Gente, isso é maravilhoso, isso é necessário. E não é só porque é incrível a transformação que o mundo vai ter com isso, né? É porque a gente também vai estar colhendo. Então, isso também é paradoxal, que a gente não faz por obrigação, não faz por interesse, mas quer você queira ou não, o que você plantar, você vai colher. E isso é maravilhoso. A segunda coluna, essa também, se você quer ter uma vida melhor, se você precisa ter uma vida melhor, ela é imprescindível. É preciso entender, né, o que é o imprescindível. Quer dizer, é algo que você não tem como se abster, é algo que você precisa fazer se você quer realmente ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa com resultados, uma pessoa vitoriosa. E entendamos que vitória não é só vitória barra prosperidade, não é só dinheiro, não é só financeiro. É você ter uma vida plena. E vida plena não passa só pelo dinheiro. O dinheiro é só uma, uma das disciplinas relacionadas a uma vida plena. Ele é só um dos quesitos, um dos itens, né? Um dos níveis, digamos assim. Necessário também, obviamente. Não devemos deixar de lado de jeito nenhum. Pelo contrário, exige disciplina também, exige esmero, aprendizado, mentoria, coisa que eu nunca tive, mas graças a Deus, de um tempo para cá eu tenho tido mentoria muito boa. Então, queridos, essa terceira coluna, falando em dinheiro, ela tem muito sentido. E importante dizer uma coisa, viu? Quando você fala em dinheiro, o que significa? O que você teve que abrir mão para conseguir dinheiro? O que você teve que fazer para que você conseguisse resultado financeiro? Se você trabalha 1 hora por dia, não sei quanto está isso em dólar agora, mas parece que é no mínimo 5 a 10 dólares por hora. Mas enfim, se você trabalha para conseguir o seu dinheiro, significa que você está doando do seu suor. E o suor, ele tem a ver com sangue. Então, o simbolismo do dinheiro está muito ligado com sangue e suor. Esse é o ponto da segunda coluna. E já coloco como segunda coluna, porque eu acho importante. Se você não tiver meios para você ir e vir, por exemplo, você não vai ter liberdade. Se você não tem dinheiro para ir para os Estados Unidos, para um evento que vai ter lá, você não teve liberdade, você foi cerceado dessa liberdade de ir até Nova York, por exemplo. Digamos que lá vai ter um summit, um evento para homens de negócios, e você não pôde ir porque você não teve capital financeiro para isso, liquidez financeira para isso. Então, você esteve limitado da sua liberdade por conta disso. Agora, significa que você tem que doar todo o seu sangue para conseguir esse dinheiro? Claro que não. Claro que não. Não, não é essa a questão. A questão aqui é destacar que o dinheiro significa o seu sangue e suor em primeiro lugar. E isso tem um simbolismo muito grande no mundo espiritual também. Além de que o seu dinheiro ele tem valor para você comprar o que você precisar, ele tem um simbolismo importante no mundo espiritual. Tanto o lado da luz quanto o lado das trevas. Então tem que ter esse cuidado, porque você pode se vender por 30 moedas e ver
que você destruiu a sua vida. Porque o espiritual tem muita importância nisso tudo. Aliás, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência de vida. Então, isso é importante destacar. Que, intitulando a segunda coluna, é a questão do dízimo, que é só uma nomenclatura. Na verdade, é muito mais do que o dízimo. Quando você separa um percentual do que você ganha para ajudar as pessoas, isso que você precisa entender. Você está fazendo um, Você sabe que o laser é uma concentração de luz, que quando você foca em refletores, aquela luz ela se concentra de tal forma que ela se torna um raio laser que corta ferro, corta aço. Então, você imagina o poder da concentração de alguma coisa em prol de alguma ação. Isso é maravilhoso. Então, quando você consegue ajudar uma pessoa a ter uma vida melhor, você não sabe o quanto você está fazendo de maravilhoso por essa pessoa. Você não imagina o quanto você está salvando uma vida. E isso vai para aquela mensagem bíblica que diz, né, um versículo bíblico que diz que quando nós plantamos para o reino, quando nós plantamos para a vida eterna, quando nós fazemos algo pensando na vida, não material, mas na espiritual, aí sim. Tem uma passagem que diz, né, que a gente não deve guardar o ouro, a prata, o dinheiro, né, acumular isso, porque a ferrugem vem, a traça vem e destrói. Um dia você parte daqui, você sai como você veio, sem nada, sem nada. Agora, o que você constrói para a vida eterna? E se você acredita em Deus, você vai acreditar que existe uma vida eterna. Então você está criando, desenvolvendo créditos para uma vida posterior, que a gente não entende até onde isso vai, porque Deus não nos permitiu saber tudo sobre isso. O sétimo céu, etc., coisas que tem na Bíblia e que nós não entendemos, porque Deus assim sabe que nós não estamos preparados para todas as verdades. Mas para a nossa vida material, é importante saber que se você só pensa em construir para a vida material, você está erradíssimo, porque você tem que estar plantando para a vida eterna. Então, isso é importante destacar também. Mas o que eu quero dizer é que o dízimo ele é valioso para a nossa vida material agora, porque você está seguindo, além da lei da semeadura, você está fazendo um grande ato. Se você ler o livro de Atos, Atos 4, por exemplo, ele vai falar sobre essas coisas, né? Sobre a importância de estarmos juntos, estarmos unidos, um ajudando o outro, a gente é muito mais forte. Nós somos um também quando nós intencionamos sermos um. E o ser um é quando um ajuda o outro. Então a questão do dízimo é muito mais do que só você. Tem gente que fala, como é que é pagar o dízimo? Não, na verdade você só está sendo um participador desse movimento de amor em prol das pessoas. Porque o mal dissemina que o dízimo é empregado de forma errada, que todo mundo é corrupto. Isso é uma mentira. É claro que sempre vai existir o ladrão, sempre vai existir o corrupto, mas uma boa igreja, vocês não sabem o quanto ela faz pelas pessoas. Uma igreja de verdade, com uma boa liderança, ela traz vida para as pessoas de verdade. A pessoa está passando na rua, de repente ela entra numa igreja e aquela pessoa que estava perdida, ela se encontra. E precisa haver o fomento disso. E o fomento disso é quando você separa um valor e ajuda aquela instituição. Seja uma igreja, seja um orfanato, um asilo, uma creche de uma favela. Então, isso tem a ver com as ofertas. É importante você entender que precisa haver o dízimo, precisa haver a oferta. Quanto mais você abrir a sua mão, mais
a sua vida também vai ser aberta como se fosse um aro de luz, com muitos feixes de luz, e isso é maravilhoso. Infelizmente, as pessoas às vezes demoram para entender isso, mas o dízimo é muito importante porque vai estar alinhando a sua vida com o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça de Deus não falha. Deus é muito bom o tempo todo, mas ele também é o Deus da justiça. Ele não tem como corroborar, como ser leniente, acho que esse é o termo, como ser parceiro de alguém que está fazendo tudo errado, que está sendo corrupto, que está sendo muitas vezes um ladrão, que está sendo muitas vezes um enganador, um mentiroso. E aí ele é um dizimista e acha que está tudo bem. Realmente, o que ele semear, ele vai plantar, ele vai colher. Mas existe também esse lado que você tem que ser, além do dizimista, ser uma pessoa correta. Porque a gente vê muito isso. Já vi casos de próprios. Não vou citar raça, né? Porque eu acho que não é por aí, né? Mas já vi pessoas que seguiam todas as leis da semeadura e colhiam, né? Mas, querido, se você plantar abrolhos, você vai colher abrolhos. Se você plantar manga, você vai colher manga. Se você plantar algo amargo, você vai colher algo amargo também. Então, mesmo as pessoas amargas, elas colhem coisas boas se elas plantarem coisas boas. Salvo a consequência dos atos delas, que cedo ou tarde elas vão arcar por isso. Cedo ou tarde elas vão pagar pelos seus erros. Por isso que a gente vê pessoas milionárias que plantaram, fizeram por onde, mas que estão tendo sofrimentos terríveis que ninguém consegue explicar. E muitas vezes pode ser, sim, consequência do que elas fizeram. Essa é a verdade. Então, por isso, se você quer ter uma vida plena, você precisa se enquadrar ao reino de Deus e à sua justiça. E o reino de Deus orienta que nós devemos ser ajudadores financeiramente. Ponto final. Terceira coluna, essa também tão valiosa quanto essas primeiras duas. Essa terceira coluna, ela fala que você, sendo uma pessoa do reino de Deus e da sua justiça, e não seguindo esses parâmetros, você vai ter resultados fora dos parâmetros. Não tem como você ser uma pessoa mais ou menos e querer resultados completos. Isso que eu quero dizer. Então, essa terceira coluna, ela é muito importante para que você consiga, de uma vez por todas, desbloquear a sua vida. Às vezes você pode ter bloqueios em várias áreas da sua vida, seja controle de peso, seja não só controle de peso, mas seja também relacionamento financeiro, carreira, saúde, uma série de áreas da nossa vida que precisam melhorar. E às vezes a gente acha que é um castigo divino, ou um aprendizado divino, ou uma provação, e na verdade é simplesmente você não está fazendo o que precisa ser feito. E essas três colunas têm tudo a ver com isso. Então, em primeiro lugar, eu falei sobre a importância de você ser um evangelizador, aí você vai ser que é o pescador de homens, né? Homens e mulheres, né? O evangelizador é o pescador de pessoas para o reino de Deus, ou seja, tirar as pessoas das trevas, do engano, da mentira, do engodo, né? Que o inimigo faz isso desde quando estamos no útero e até a nossa plena vida, que pode ser plena de verdade, né? Não só de idade, mas de resultados, se você seguir essas três colunas. A segunda coluna, nós falamos do dízimo, que o dízimo é valioso, é necessário, é importante. E a terceira coluna, ela tem muito a ver com a sua identidade. É preciso que você entenda um pouco sobre essa identidade para que talvez eu esteja agora despertando seu interesse na terceira coluna, mas essa é a ideia mesmo.
a sua identidade ela é muito maior do que você imagina. Não tem só a ver com o seu nome, com a sua genética, com a sua herança cultural, material. Ela tem a ver com o fato de você saber que você é imagem e semelhança de Deus e que, portanto, você precisa confiar em Deus. Se você acredita em Deus e sabe que esse mundo não foi só uma explosão, se você acredita em Deus, você precisa entender que você é muito mais do que você imagina, muito mais do que você imagina. Então, essa terceira coluna tem a ver com isso. É o dízimo, a, só um pouquinho,